Olá a todos meus amados irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais um dia, glória a Deus, mais uma semana, Deus seja louvado. Senhor nosso Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Que nós entendamos realmente a Tua palavra mais e mais para que Te conheçamos através do Teu Filho amado Jesus Cristo, e isso é só através do Espírito Santo. Venha a nós o Teu reino e seja sempre feita a Tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu, Senhor. Obrigado pelo pão diário que Tu nos dás, Pai. E com isto eu peço perdão pelas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende, Senhor. Perdoa-nos. Não nos deixes cair em tentação. Nós o tempo todo somos tentados e Tu sabes disso. Por isso é que enviaste o Teu Filho amado Jesus Cristo. Porque nós, por nós mesmos, não somos capazes de ter qualquer justiça ou bondade. Mas através do Teu Filho amado Jesus Cristo, que é totalmente bom e totalmente justo, aí nós podemos ter temos este relacionamento direto contigo, Pai. E não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas livra-nos de todo o mal. Eu peço-te somente a Ti, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Meus amados irmãos, glória a Deus, a música voltou. Deus seja louvado. Nós vamos continuar aqui em Deuteronômio 28. Neste caso, eu creio que nós vamos ler o capítulo todo. Eu vou confirmar aqui. Deuteronômio 28. É isso mesmo, capítulo todo. Então, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes. Oh, glória a Deus, amados. Deuteronômio 28. Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Suas cidades. Amados, nós temos que ver, obviamente, o contexto. Nós temos visto isso, ok? Aqui, Deus, se Portugal obedecer a Deus, Deus não vai colocar acima das outras nações todas. Se o Brasil obedecer a Deus, Deus não vai colocar o Brasil acima. Okay? Isto era naquela altura para o povo de Israel, que é o povo escolhido de Deus, ok? Nós vemos isso claramente em Romanos 6, 7, 8, 9, ok? Nessa sequência aí. Okay? Nós vemos isto. Então, não vamos pensar, ok, então vamos fazer do Brasil e Portugal e todas as nações melhores do que as outras. Não, calma, amados, temos que ver o contexto e que agora nós estamos numa nova aliança, ok, num novo testamento. É um pouco diferente daqui, ok? Mas para o povo de Israel, se eles obedecessem a Deus, então suas cidades e seus campos seriam abençoados. Eu vou continuar aqui a leitura. Seus filhos e suas colheitas serão abençoados. As crias de seu gado e de seus rebanhos serão abençoados. Seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados. A todo lugar que forem e em tudo o que fizerem serão abençoados. O Senhor derrotará seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra vocês de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. O Senhor lhes garantirá bênção em tudo o que fizerem e encherá seus celeiros de cereais. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que Ele lhes dá. Claramente aqui é para o povo de Israel, ok? Em relação a entrar na terra prometida, que Deus havia prometido aos ascendentes. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem em seus caminhos, o Senhor os constituirá como seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Assim todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si e os temerão. O Senhor lhes dará prosperidade na terra que ele jurou a seus antepassados que daria a vocês, e os abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. No tempo certo, o Senhor enviará chuvas de seu rico tesouro no céu e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado delas.
se derem ouvidos a estes mandamentos que hoje lhes dou, e se os cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda. E vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Quantas vezes, amados, eu ouvi isto aqui nas igrejas pentecostais, amados. Tu serás cabeça e não cauda, ficarás sempre por cima e não por baixo. Amados, isto aqui é para o povo de Israel em relação a isto, amados. Só que, infelizmente, denominações pentecostais, a maioria delas, interpretam de maneira alegórica o texto e não entendem o contexto. E isso faz com que qualquer coisa seja possível ao ler a Bíblia. Qualquer coisa, ok. Aquele teve 2 esposas, então eu também posso ter, porque, olha, a Bíblia diz que, amados, calma, vamos ver o contexto, vamos ver se é bom ou não. Nós temos que ver isso, amados, e neste caso aqui, nós temos claramente isto, Deus a falar para o povo de Israel. Mas eu tomo posse dessa... Como assim? Tomas posse da terra? Mas a terra já foi dada ao povo de Israel. Não se desviem, por menos que seja, de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou. E não sigam outros deuses, nem os adorem. Mas se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor, seu Deus, e não cumprirem todos os mandamentos e decretos que hoje lhes dou, qual de nós é que consegue cumprir? Ninguém. Então isto... é impossível nos dias de hoje alguém receber isto aqui, porque isto aqui era sinal de justiça da própria pessoa. Ninguém consegue fazer isso. Mas por meio de Cristo nós conseguimos, então nós recebemos, por meio de Cristo sim, nós conseguimos, mas recebemos aquilo que Ele diz, aquilo que Ele disse, ok? Não coisas do Antigo Testamento misturadas, que era só para o povo de Israel, depois agora já estão misturadas e já são para os gentios, que tu e eu. Ou seja, não somos israelitas. Mas se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor, seu Deus, e não cumprirem todos os mandamentos e decretos que hoje lhes dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Ok, isto então, se o outro não é para o povo de Israel, este aqui, amados, diretamente falando, também não é para o povo dos gentios, ok? Agora nós temos que entender uma coisa. Se os outros querem, pela sua própria justiça, querem ter as outras coisas todinhas, ali as bênçãos, então também têm que admitir as maldições na vida deles, porque se eles errarem num ponto que seja da lei, e todos os dias tu e eu erramos, porque nós somos falhos, corruptos, tu e eu merecemos o inferno. Por isso, Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, o único Filho, para que todo aquele que crê em Cristo e pratica aquilo que Cristo diz, não morra, mas tenha a vida eterna. É interessante, né? Então, se vocês não obedecerem, está aqui Deus a dizer para o povo de Israel, as vossas cidades e seus campos serão amaldiçoados, seus cestos de frutos e suas tigelas de amassar pão serão amaldiçoados, seus filhos e suas colheitas serão amaldiçoados, as crias de seu gado e de seus rebanhos serão amaldiçoados. A todo lugar que forem, em tudo o que fizerem, serão amaldiçoados. O próprio Senhor enviará maldições, confusão e frustração em tudo o que fizerem, até que por fim vocês sejam completamente destruídos por terem praticado o mal e me abandonado. O Senhor os afligirá com pragas, até fazê-los desaparecer da terra em que estão prestes a entrar para tomar posse. O contexto está tudo aqui. Mas... ok, cada um pode ler como quiser, mas... amados, isto é um contexto, ok? É impossível interpretar corretamente sem o contexto. É como mudar a palavra de Deus. E Deus disse para nós não fazermos isso. O Senhor os ferirá com doenças debilitantes, com febres e inflamações, com calor ardente e secas, com ferrugem e mofo. Essas calamidades os perseguirão até que vocês morram. O céu sobre sua cabeça será tão duro quanto o bronze, e a terra debaixo de vocês será tão impenetrável quanto o ferro. O Senhor transformará em pó a chuva que rega sua terra, e cinzas cairão do céu até que vocês sejam destruídos.
O Senhor fará seus inimigos os derrotarem. Vocês os atacarão de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. Serão motivo de horror para todos os reinos da terra. Seus cadáveres serão alimento para as aves do céu e para os animais selvagens, e não haverá ninguém para enxutá-los. O Senhor os afligirá com as feridas purulentas do Egito e com tumores, sarna e coceira incuráveis. O Senhor os castigará com loucura, cegueira e pânico. Andarão tateando em plena luz do dia, como cegos na escuridão, mas não encontrarão o caminho. Serão oprimidos e roubados continuamente e ninguém virá para socorrê-los. Amados, vamos ver uma coisa. Na época que nós estamos a viver, na sociedade que nós estamos a viver, seja no Brasil ou em Portugal, ok? Aqui no mundo, qualquer parte do mundo, esta sociedade está, a sério, eu acho que é a mais corrompida até agora. Sodoma e Gomorra, ok. Mas agora existem muito mais pessoas, por isso eu falo em quantidade, talvez a mesma qualidade, mas em quantidade. Mas atualmente as coisas são muito mais fáceis de se obter, o pecado é muito mais fácil de se tocar, ok? Então, amados, com isso eu penso, porque ainda estão pessoas vivas se nós somos maldosos? Pois é, a graça de Deus por meio de Cristo Jesus. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem dormirá com ela. Construirá uma casa, mas outra pessoa morará nela. Plantará um vinhedo, mas não aproveitará seus frutos. Ou seja, se vocês... Deus está aqui a dizer para o povo de Israel, vocês estão prestes a entrar na terra que eu prometi, mas se vocês não cumprirem aquilo que eu estou a dizer, tudo aquilo que eu estou a dizer, a maldição acontecerá a vocês, povo de Israel que está prestes a entrar na terra prometida. Seu boi será abatido diante de seus olhos, mas você não provará um pedaço sequer da carne. Seu jumento lhe será tomado e não será devolvido. Suas ovelhas serão entregues a seus inimigos e não haverá quem o ajude. Você verá seus filhos e filhas serem levados embora como escravos. Sentirá intensa saudade deles, mas nada poderá fazer. Uma nação estrangeira, desconhecida, consumirá as colheitas que vocês trabalharam arduamente para produzir. Vocês sofrerão opressão constante e serão tratados com crueldade. A Bíblia diz, amados, nos capítulos anteriores nós vimos isto, que aquele povo, o povo de Israel, está a entrar numa terra, ok? A terra prometida por Deus. Mas aquela terra tem viventes lá, ok? Tem pessoas lá. E Deus está a tirar aquelas pessoas daquela terra, não porque Israel é muito bom, não, ou porque mereça, não. Deus está a tirar aquelas pessoas daquela terra porque eles fazem o que é errado aos olhos de Deus. Se aquelas pessoas, mesmo que não fossem israelitas, fizessem o que era, na altura aqui, correto, ou o que é correto aos olhos do Senhor, eles estariam constantemente naquela terra, provavelmente até os dias de hoje. Mas a Bíblia diz que não é pela santidade de Israel que os outros são então banidos daquela terra, não. Os outros são banidos porque Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo e Deus quer que o povo de Israel ocupe um lugar onde alguém, um bom lugar, onde alguém não está a ser bênção. Ok, neste caso, aquele povo estava a fazer o que era mau aos olhos do Senhor. Então, Deus está a tirar o povo que estava na terra de Canaã e está a colocar o seu próprio povo, o povo que ele escolheu, o povo de Israel, lá dentro. Ok? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mais uma vez eu digo, nós vemos que Deus escolhe, ok? Deus escolheu o povo de Israel. E cadê os gentios? E os gentios não tinham Deus? Não. Os gentios não tinham aquele Deus. Deus escolheu o povo de Israel. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento nós vemos isso claramente, ok? Nós temos falado disso, então, vê os outros dias da live. Até há pouco tempo falamos disso aí. Quando virem versículo 34, quando virem as tragédias ao seu redor, acabarão enlouquecendo. O Senhor lhes cobrirá os joelhos e as pernas com feridas incuráveis. Terão feridas da cabeça aos pés.
O Senhor enviará vocês e seu rei para o exílio numa nação que vocês e seus antepassados não conheceram. Ali adorarão deuses de madeira e de pedra. Serão motivo de horror, de ridículo e de zombaria entre as nações para as quais o Senhor os enviar. Reparem que o povo, se desobedecesse a Deus, ele se tornaria motivo de horror. Mas não de horror em relação, vem aí o povo, vamos fugir. Não, de horror. Que horror, aquilo está horrível. Okay, nesse sentido. Semearão muito, mas colherão pouco, pois os gafanhotos devorarão suas plantações. Lembrem-se, isso era para o povo de Israel, naquela altura, se eles não obedecessem. Plantarão vinhedos e Plantarão vinhedos e cuidarão deles, mas não beberão o vinho nem comerão as uvas, pois vermes devorarão as videiras. Cultivarão oliveiras em todo o seu território, mas nunca usarão azeite, pois os frutos cairão antes de amadurecer. Terão filhos e filhas, mas os perderão, pois eles serão levados para o cativeiro. Enxames de insetos destruirão suas árvores e suas plantações. Os estrangeiros que vivem entre vocês se tornarão cada vez mais fortes, enquanto vocês se tornarão cada vez mais fracos. Eles lhes emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor, seu Deus, e a obedecer aos mandamentos e decretos que Ele lhes deu, todas estas maldições os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos. Estes horrores servirão de sinal e advertência para vocês e seus descendentes para sempre. Se não servirem ao Senhor, seu Deus, com alegria e entusiasmo pelos muitos benefícios que receberam, servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. E reparem aqui que servir ao Senhor é com alegria e entusiasmo, pelo que Ele faz, pelo que Ele fez, pelo que Ele é. Não é com obrigação, ok? É por medo. Servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ficarão famintos, sedentos, despidos e desprovidos de tudo, se não servirem ao Senhor com alegria e entusiasmo. O Senhor porá um jugo de ferro sobre seu pescoço e os oprimirá severamente até que os tenha destruído. Dos confins da terra, o Senhor trará contra vocês uma nação distante que se lançará sobre vocês como um abutre. Será uma nação cuja língua vocês não compreendem, povo feroz e cruel, que não tem respeito pelos idosos nem pena dos jovens. Os exércitos deles devorarão seus animais e colheitas, e vocês serão destruídos. Não deixarão coisa alguma dos seus cereais, nem vinho novo, azeite, bezerros ou cordeiros, e vocês morrerão de fome. Atacarão suas cidades até derrubarem todos os muros mortificados de sua terra. As muralhas nas quais vocês confiavam como proteção atacarão todas as cidades da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. O cerco e a grande aflição que o ataque inimigo causará serão tão terríveis que vocês comerão a carne de seus próprios filhos e filhas que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Até o homem de coração mais gentil, em seu meio não terá pena do próprio irmão, da esposa amada e dos filhos que sobreviverem. Ele se recusará a dividir com eles a carne que estiver devorando, a carne de um dos próprios filhos, pois não sobrará outra coisa para ele comer durante o cerco e a grande aflição que o inimigo trará sobre todas as suas cidades. A mulher de coração mais gentil entre vocês, tão delicada que nem sequer tocaria o chão com o pé, será mesquinha com o marido, a quem ama, e com o próprio filho ou filha. Esconderá deles a placenta e o bebê recém-nascido que ela deu à luz para comê-los sozinha em segredo. Não terá outra coisa para comer durante o cerco e a grande aflição que o inimigo trará.
Não terá outra coisa para comer durante o cerco e a grande aflição que o inimigo trará sobre todas as suas cidades, se vocês se recusarem a obedecer a todos os termos desta lei escritos neste livro, e se não temerem o nome glorioso e terrível do Senhor seu Deus, o Senhor oprimirá vocês e seus filhos com pragas indescritíveis. Serão pragas intensas e sem alívio, doenças agonizantes e insuportáveis. Ele os afligirá com todas as doenças do Egito que vocês temiam tanto e não terão alívio. O Senhor os afligirá com todas as enfermidades e pragas que existem, mesmo aquelas que não são mencionadas neste livro da lei, até que sejam destruídos. Ainda que se tornem tão numerosos quanto as estrelas do céu, poucos restarão, pois não deram ouvidos ao Senhor seu Deus. Assim como o Senhor teve grande prazer em fazê-los prosperar e se multiplicar, também terá prazer em destruí-los. Vocês serão arrancados da terra em que estão prestes a entrar para tomar posse. O Senhor os espalhará entre todas as nações, de uma extremidade à outra do mundo. Ali adorarão deuses estrangeiros que nem vocês nem seus antepassados conheceram, deuses de madeira e pedra. Não encontrarão paz nem lugar de descanso entre essas nações. O Senhor fará seu coração estremecer, sua vista falhar e sua alma desanimar. Ou seja, o coração do povo iria estremecer, a sua vista iria falhar e sua alma iria desanimar. Sua vida estará sempre por um fio. Passarão os dias e as noites com medo, sem ter certeza de se sobreviverão. Pela manhã dirão: quem nos dera já fosse noite, e à noite quem nos dera já fosse dia. Pois se encherão de pavor com os horrores que verão ao seu redor. Então o Senhor os mandará em navios de volta para o Egito, o lugar que eu prometi que nunca mais veriam. Lá tentarão vender a si mesmos como escravos para seus inimigos, mas ninguém os comprará. Lucas 11, 14 a 36. Certo dia, Jesus expulsou um demónio que deixava um homem mudo. E quando o demónio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram: é pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demónios, que ele expulsa os demónios. Outros exigiram que Jesus lhes desse um sinal do céu para provar sua autoridade. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: todo o reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Vocês dizem que eu expulso demónios pelo poder de Belzebu, mas se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, como o seu reino sobreviverá? E se meu poder vem de Belzebu, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demónios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Se, contudo, expulso demónios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Pois quando um homem forte está bem armado e guarda seu palácio, seus bens estão seguros, até que alguém ainda mais forte o ataque e o vença. Tire dele suas armas e leve embora seus pertences. Reparem aqui, se contudo expulso demónios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Pois, quando um homem forte está bem armado e guarda seu palácio, seus bens estão seguros até que alguém ainda mais forte o ataque.
Alguém está seguro, está, até que alguém mais forte chegue a ele e tire todas as coisas. Quem não está comigo opõe-se a mim, e quem não trabalha comigo trabalha contra mim. Então, há uma parte em que João e Tiago dizem, Senhor, acho que é João e Tiago, dizem, Senhor, há uma pessoa que está a expulsar demónios em teu nome, mas nós paramos porque ele não era do nosso grupo. E Jesus disse, não, quem não é contra mim é por mim, ok? Então reparem, aqui Jesus está a dizer, quem não está comigo opõe-se a mim. Ele está a dizer quase como que o oposto. Não como que o oposto, mas quem não está contra mim é comigo, diz Jesus. Ok? Aqui diz, e quem não trabalha comigo, trabalha contra mim. Mas nós temos que ver o contexto de um e o contexto de outro. Os dois querem dizer a mesma coisa. Ok? Está em conformidade com a palavra de Deus? Está em Cristo? Sim. Então é com Cristo. Se alguém não está em conformidade com a palavra de Deus ou prega outra coisa, então não é com Cristo. Ok? Mesmo que admita ou não admita, a pessoa pode estar em conformidade ou não. E aqui, amados, Jesus diz, se contudo expulso demónios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Ou seja, ele expulsa demónios significa, eu vou pôr aqui esta próxima parte desta maneira. Quando um homem forte está bem armado e guarda seu palácio, seus bens estão seguros até que alguém ainda mais forte o ataque e vença, ok? E tire dele todas as suas armas. Aqui nós podemos dizer como que Satanás é esse homem forte, mas chega alguém mais forte, ou seja, Cristo, Deus, por meio de Cristo, ok? E tira todas as coisas. Por exemplo, podemos ver isto desta maneira. Quando um espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontrando diz, voltarei à casa da qual saí. Ele volta para a sua casa antiga, para a sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele e todos entram na casa e passam a morar nela e a pessoa fica pior que antes. Nós vemos vários versículos a dizer a mesma coisa, não em relação ao espírito impuro, mas a maneira de vivência, por exemplo. A Bíblia diz que se alguém estava em Cristo, mas depois volta à velha vida, esse aí está pior do que antes. Então eu digo-vos que podemos colocar os dois como um mesmo exemplo. Seja pela saída do espírito impuro, seja pela saída da antiga vida. Se alguém voltar depois à antiga vida, depois de ter conhecimento da verdade por meio de Cristo Jesus, a Bíblia diz em Hebreus 10, a partir do versículo 26, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Jesus não pode morrer outra vez por ele. Se ele negou completamente a Cristo Jesus, se ele voltou à velha vida, então já não há mais nada para fazer. E aqui, amados, por isso é que a casa, reparem que a casa, o demónio quer voltar à antiga casa, os velhos costumes querem voltar à antiga casa, que somos nós. A Bíblia diz assim, a antiga casa, volta à antiga casa e encontra vazia. Vocês sabem aquelas teorias do yoga, esse tipo de teorias de esvazia a tua mente. Isso, esvazia a tua mente. Não penses em nada. Isso aí é diabólico, ok? Isso aí é tipo o demónio ou os velhos costumes virão. Basicamente é isso. A Bíblia não diz para nós esvaziarmos a mente. A Bíblia diz para nós enchermos a mente do Espírito Santo. Enchermos a mente da palavra de Deus. Não diz para esvaziar, ok? Então este tipo de pensamento, estou a levitar porque não tenho nada na mente. Isso é diabólico, ok? Então o Espírito busca outros 7 espíritos piores que ele. E todos entram na casa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior que antes. Enquanto ele falava, uma mulher na multidão gritou: Feliz é a sua mãe, que o deu à luz e o amamentou. Jesus, porém, respondeu: Ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Interessante aqui isto, ok? Muito interessante.
Feliz é a sua mãe que o deu à luz e o amamentou. Ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam, ok? Então, a idolatria à mãe de Jesus é algo diabólico, ok? É contra a Bíblia. Este exemplo aqui dá para perceber perfeitamente. E tem outros exemplos que dão para perceber perfeitamente. E a própria Bíblia diz que não há um mediador sem ser Cristo entre Deus e os homens. Ou seja, é somente Cristo. Não é Maria, não é mais ninguém. É Deus, entre Deus e os homens existe Cristo, ok? E os homens são levados pelo Espírito Santo a Cristo, para que em Cristo, então o homem seja levado a Deus. Enquanto a multidão se apertava contra Jesus, ele disse: esta geração perversa insiste que eu lhe mostre um sinal, mas o único sinal que lhe darei será o de Jonas. O que aconteceu com ele foi um sinal para o povo de Nínive. O que acontecer com o Filho do Homem será um sinal para esta geração. A rainha de Sabá se levantará contra esta geração e no dia do juízo, e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à frente alguém maior que Salomão. Os habitantes de Nínive também se levantarão contra esta geração no dia do juízo e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à frente alguém maior que Jonas. Maior que Salomão, maior que Jonas, e eles não se arrependem. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde sua luz é vista por todos que entram na casa. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Interessante, amados. Para onde olham os nossos olhos, aí o nosso corpo será em conformidade. Se os meus olhos olham para a Bíblia Sagrada, se os meus olhos olham para o que é puro, amável, de boa fama, se tem alguma virtude, algum louvor, os meus olhos olham para aí, amados, quem for cego, aqui posso dizer os olhos, neste caso com o ouvido, ok? Com o pensamento, com o ouvido, ok? Obviamente, amados. Então, para que o lugar onde está o nosso foco, o nosso corpo fica em conformidade. Se o meu foco está na Bíblia Sagrada, em Cristo Jesus, então o meu corpo se encherá da luz de Cristo. Se o meu foco está nessas coisas do mundo, nas pornografias, nos vícios deste mundo, nas concupiscências, então o meu corpo se encherá de escuridão, esse tipo de coisas. Portanto, tomem cuidado para que sua luz não seja, na verdade, escuridão. Há muitas pessoas que dizem que têm luz e tudo mais, mas elas têm escuridão. Então a luz delas é escuridão. E isso aí significa que a mente delas está cauterizada. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, a sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina o estivesse iluminando. Ou seja, Jesus começa por dizer aqui, não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la. Ou seja, todas as pessoas, elas aparecerão, okay? Elas serão luz, de certa maneira. Agora, vamos lá ver qual é o tipo de luz aqui. Ok? Claro, amados, esta primeira parte aqui pode estar a dizer, pode querer dizer, não faz sentido acender uma lâmpada, pode estar a referir-se a Jesus. Ou seja, se eu sou luz, não faz sentido eu ficar calado. Eu estou-vos a dizer que eu sou maior do que Jonas, do que Salomão, ok? Pronto, tem obviamente esta parte. Mas nós entendemos aqui, seus olhos são como uma lâmpada que ilumina. Jesus agora está a falar diretamente para eles aqui e nós podemos ver isto também para nós. Tendo como cuidado. Então, a luz, nós teremos luz, ok? Mas será que a nossa luz, na verdade, é escuridão? Se estiverem... Eu acho interessante que muitas pessoas dizem que a tua vida seja cheia de luz. Eu quero que seja cheia de Cristo, ok? Porque há pessoas cuja vida é cheia de luz, mas é uma luz inversa, que é, na verdade, a escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, ou seja, nenhum pecado escondido, a sua vida inteira será radiante como se uma lamparina o estivesse iluminando. Glória a Deus.
Salmos 77, 1 a 20 e Provérbios. Para Jedutum, regente do coral, Salmo de Asaf. Clamo a Deus, sim, grito bem alto. Quem dera Deus me ouvisse. Quando eu estava angustiado, busquei a Deus, busquei o Senhor. Orei a noite toda, de mãos estendidas para o céu, mas minha alma recusou ser consolada. Eu tenho ouvido algumas vezes que a pessoa não pode levantar as mãos no culto ou uma coisa assim, amados. É escandaloso levantar as mãos no culto? Não. Ok, escandaloso é estar ali aos saltos e talvez isso sim seja escandaloso, mas na nossa cultura, levantar as mãos silenciosamente, seja cultura portuguesa ou brasileira, não é escandaloso, ok? A pessoa pode levantar as mãos? Pode. Agora, se a igreja, se a sua congregação for, não levantes as mãos. Ok, não levantes as mãos aí, levanta as mãos em casa. Quando orares a noite toda. Glória a Deus, amados. Eu acho que as pessoas preocupam-se muita coisa com a parte externa, com o que é aparente e pouco com a parte interna, no que realmente é. Infelizmente. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Desfaleço, ansioso por sua ajuda. Tu não me deixas dormir, estou tão desesperado que nem consigo falar. Penso nos dias que passaram, nos anos que há muito se foram. À noite relembro canções alegres, consulto minha alma e procuro compreender minha situação. Acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? Jamais voltará a ser bondoso comigo? Seu amor se foi para nunca mais voltar? Deixou de cumprir suas promessas para sempre? Deus se esqueceu de ser bondoso? Em sua ira fechou a porta para a compaixão? Pensei, é por esta razão que sofro. O Altíssimo voltou sua mão direita contra mim. Depois, porém, lembro-me de tudo o que fizeste, Senhor. Recordo-me de tuas maravilhas do passado. Ou seja, ele estava a dizer, isto é o que estava no meu coração, mas eu lembro-me de tudo o que fizeste, Senhor. Recordo-me de tuas maravilhas do passado. Então estão sempre em meus pensamentos. Não deixo de refletir sobre teus poderosos feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é poderoso como o nosso Deus? És o Deus que realiza maravilhas. Mostras o teu poder entre as nações. Com o teu braço forte rasgaste teu povo, os descendentes de Jacó e José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e estremeceram. Até as profundezas do mar se agitaram. As nuvens derramaram chuva, os trovões ressoaram nas alturas. Os teus relâmpagos riscaram os céus. O redemoinho ouviu-se, o estrondo do teu trovão. No redemoinho ouviu-se o estrondo do teu trovão. Os relâmpagos iluminaram o mundo e a terra tremeu e se abalou. Teu caminho passou pelo mar, teu trajeto pelas águas poderosas, e ninguém percebeu teus passos. Conduziste teu povo como um rebanho de ovelhas pelas mãos de Moisés e Arão. Provérbios 12, 18. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Glória a Deus, amados. Meus amados irmãos, que permaneçamos todos na Bíblia Sagrada para que ela permaneça em nós. Oremos uns pelos outros, amados, não vamos esquecer disso, isso aí é muito importante. Deus seja louvado em todo o tempo e até o dia de amanhã, se Deus assim permitir. Amém.